Olá! Nesse vídeo quero compartilhar um pouquinho com você a minha história de vida. Você está me seguindo aqui nas mídias, né? Que afinal de contas, quem é o Osmarina Viel, né? Eu tenho uma história de vida muito gostosa e muito bonita. Eu vou começar desde a infância para você ir entendendo como é que é esse desenrolar psíquico de um indivíduo, né? E como vale a pena a gente persistir na nossa história para conseguir chegar aonde nós queremos chegar, não é isso? Então, desde pequena, eu fui uma filha meio da pá virada, porque eu adorava, enquanto a minha família ficava lá se reunindo, eu ia lá pro riachinho, tinha um riachinho assim no sítio onde nós morávamos, porque éramos agricultores, né? Eu venho de uma família agricultora, de café, e assim, sempre teve muita fartura, porque tinha de tudo, né? Todos os tipos de animais, horta, plantação, então fazíamos aquelas reuniões familiares, né, para fazer pão, fazer biscoito no forno a lenha. Então sempre foi muito gostoso. Inclusive tem um detalhe, né? Aí matava porco, fazia linguiça. E eu pequenininha, um dia atrevida, fui colocar a minha mão naquele moedor de linguiça e eu cortei meu dedo, ó. Não sei se dá para você ver. E meu dedo foi lá no meio da carne do porco. Hoje jamais faria isso porque nem sou vegetariana, mas naquela época era assim que funcionava, né? Então tudo era motivo de festa e reunião familiar. Refrigerante só quando reunia todo mundo, então a gente não via a hora que chegava um dia de festa. Mas o que acontecia? Quando esse pessoal estava em festa, eu adorava mexer com argila. E nesse lugar onde eu morava era terra branca. Então tinha um riachinho assim, totalmente cristalino. Eu ia lá e ficava mexendo com aquela argila, porque tinha argila de várias cores. E ficava brincando, fazendo bonequinho, conversando comigo mesma, com o meu imaginário. E eu sempre sonhava que um dia eu ia ser famosa e que eu ia escrever um livro. E sempre me via em um lugar muito diferente daquele lugar onde eu me encontrava. Isso me custou muito, viu? Porque era algo que estava aqui dentro da minha alma, só que a minha família não entendia, então eu tive muitos problemas depois na minha infância e na minha. Aliás, na infância não, na minha adolescência e na minha fase jovem. Mas aí era assim que a vida fluía, né? Então, às vezes, eu sentava debaixo de uma árvore e ficava lá meditando, eu nem sabia que era meditação, mas ficava com os meus pensamentos, né? E com isso, eu via aquelas telas mentais de coisas que hoje eu estou realizando. E naquela época eu já conseguia perceber. Muito, hoje eu olho e falo, nossa, que ser humano extraordinário que sou eu, né? Porque desde pequena já veio com uma missão, com um propósito. Pra você ter ideia, tem uma história muito legal. Uma vez nós fomos visitar a minha irmã mais velha, ela já era casada e o filhinho dela estava doente. Ninguém conseguia aplicar a injeção. E não era assim essa coisa de ir lá na farmácia e aplicar a injeção. E aí a minha família, bom, mas quem, né? Minha irmã, o que eu vou fazer? Não tem ninguém. Tá aqui que eu aplico. Gente, eu tinha 11 anos. Eu fui lá, esterilizei a seringa e apliquei a injeção no menino na boa, né? E na minha cabeça eu entendia que eu tinha que cuidar das pessoas, que eu tinha que zelar. Então eu nunca tive problema de fazer curativo. Eu até, né, meus pais achavam que eu tinha o dom para ser da área de medicina. Só que sou de uma família analfabeta, né? O máximo que todo mundo estudou era até o quarto ano. Então tinha umas cenas quando meu pai ainda era vivo, que eu era pequenininha, todos nós sentávamos do lado de fora da casa, assim, naquele céu estrelado, e meu pai ficava contando histórias para mim, né? Pegava no colo e ficava contando história. E uma das histórias que ele sempre falava, ó, quando você crescer, nós vamos morar na cidade, porque você vai fazer medicina. E aí eu vislumbrava naquele ideal que meu pai estabeleceu para mim, né? Mas infelizmente, quando chegou 10 anos, o meu pai faleceu com câncer. Então foi assim uma perda muito grande e muito dolorida. Mas a vida seguiu, né? Para mim isso custou um peso alto, porque eu não conseguia nem olhar para baixo. Então todo aquele encanto daquela menina fez pum! E eu comecei a ficar muito xoxa, muito infeliz, muito xoxa, mas tinha alguma coisa aqui dentro que ainda pulsava. E aí vim, né, de uma família que brigou muito para dividir um pouco de bens que meu pai deixou, porque meu pai era muito empreendedor. Ele era a pessoa que realmente fazia
a família girar. Pra você ter ideia, nós só éramos em 11 irmãos, então não era pouca gente, né? E todos trabalhavam e ele foi construindo, né? Comprando terras, e era assim que vivíamos até aquela época. Então a minha infância foi uma infância gostosa, mas a minha adolescência foi muito perturbada por conta desse contexto da perda do meu pai, da briga dos meus irmãos por causa de bens materiais, né? E isso nos deixou, para mim pelo menos, foi um período muito triste. Mas eu sempre gostava de ficar sozinha nas minhas meditações, né? E aí me lembro de uma vez que nós estávamos assistindo uma novela que era da Aracy Balabanian, chamava Brava a novela. E ela interpretava o papel de psicóloga. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou conseguir me realizar e vou escrever meu livro, que era isso que eu tinha em mente, né? E assim eu fui, né, estudando, só que chegou um determinado momento, porque assim, era eu e meu irmão que íamos para a escola, meu irmão que é um ano e pouco mais velho que eu, íamos de bicicleta. Quando meu irmão terminou o quarto ano, que naquela época era assim, né, quarto ano, ele não quis mais estudar. E aí minha mãe falou, bom, se ele não vai, você também não vai. Eu, como não vou? Como assim você vai me tirar da escola? Né, que era o que mais fazia sentido para mim. Pois ela me tirou da escola. Foi muito dolorido isso, muito, mas eu não desisti, eu fiquei lá na cola, fiquei, até ela me matricular de novo. Só que isso passou acho que uns 2 anos. Aí ela me matriculou e eu só tirava 10, eu adorava estudar. Aí tinha aquele monte de livros assim, né, às vezes eu tava lá estudando, aí os meus irmãos não estavam muito aí, ia lá, começava a bater a mão na minha cabeça, a me perturbar, mas eu continuava estudando. E aí eles resolveram vir para São Paulo. E quando eles vieram para São Paulo, né, que decidiu que era hora de mudar, sair do campo, a minha mãe me tirou da escola de novo. E de novo eu chorei muito. Falei, mas como assim? Eu estou no final do ano. Faltava um mês para finalizar o calendário escolar. E ela me tirou da escola e eu vim para São Paulo. Aí que eu fiz? Falei, bom, muito bem, agora eu não vou mais depender da minha mãe, né? Porque ela sempre foi o meu vilão. Em tudo. Eu queria aprender a dirigir, ela, de jeito nenhum, mulher não é pra isso. E aprender a andar de bicicleta, quem você vai andar de bicicleta? Você parece um moleque. Então era o tempo desse jeito. O tempo todo ela na minha cola, impedindo que eu fizesse as coisas que eu entendia que eram boas pra mim, né? E era muito louco porque eu era mais ativa do que o meu irmão. E ela não se conformava, porque aquilo era coisa de homem, não coisa de mulher. Mas segui em frente, né? Me lembro de uma vez que eu estava aprendendo a andar de bicicleta, eu caí em cima de um pedaço de madeira e de uma cerca, me machuquei todo. Eu era muito da pá virada. Queria ver como é que era o ninho das aleluias, né? Não sei se você sabe o que é aleluia, mas é umas formigas com asa, que quando chove elas ficam voando. E aí subi naquele telhado era de madeira o telhado, porque chamava de tabinha, a gente chamava, eram umas tábuas pequenininhas assim e fazia o telhado, só que quando chovia aquilo ficava liso, né? Lá vai eu subir para ver onde era o ninho e escorreguei, e pá, bati a bunda num rolo de arame, fiz um estrago. Pergunta se contava para minha mãe, porque se contasse ainda levava uma surra. Então foi assim que eu fui criada, né? E aí, vindo para São Paulo, eu me matriculei na escola, continuei estudando, né, trabalhando. Então, assim, eu ia no trabalho e eu pegava trem, né, para você ter ideia, eu morava longe do meu trabalho. Para quem está aqui de São Paulo, vai conseguir identificar. Eu morava em Mauá e eu trabalhava na Moca, na tal da São Paulo Alpargatas, que era costureira. E aí eu ia lendo e voltava lendo. E eu, assim, nossa, era maravilhada com os livros, né? Então eu não era muito de fazer amizade com as pessoas, eu gostava de ler livros. E como fazia parte de uma família grande, então a questão da amizade não era um ponto que era tão importante, porque eu me relacionava com todos os meus familiares, né? Então, de 11 filhos, eu sou a mais nova, a que mais deu trabalho para minha mãe, segundo ela, porque eu queria ir além do que aquilo que a família vivia. E era muito dolorido isso, porque a cada passo que eu dava aí sozinha, não tinha o apoio da família. Então eu tinha que encontrar essa força aqui dentro de mim. Aonde é que eu encontrava essa força dentro de mim? Meditando. Só que eu não sabia que era meditação. E ficava em oração pedindo para que
os seres de luz me ajudassem. Eu fico até emocionada, gente, porque era muito lindo isso. E eu conseguia as coisas que eu queria. Sempre consegui. Sempre, sempre, sempre. Bem, aí eu entrei na faculdade, minha mãe, não, você não vai para a faculdade. Eu falei, não, eu vou para a faculdade. Você não vai. Só que o dinheiro que eu ganhava dava para eu ir na faculdade. Eu entrei na faculdade de psicologia, trabalhava de manhã, estudava à noite e eu tinha já tudo desenhado na minha cabeça. Como é que eu ia conseguir isso? E assim, nas minhas orações, eram aquelas orações que vinham aqui do coração mesmo, aquela coisa forte. Para os seres me ajudarem, porque tinha o quê? Minha mãe contra mim, né? Os meus irmãos também, né? Alguns não tinham nenhuma opinião, outros eram muito contra, porque eu me lembro de um irmão que falava assim, mas mãe, você vai pôr a Marina na escola para quê? Ela é mulher, né? Então assim, tudo quanto é coisas que são contraditórias naquela época, eu enfrentava. Então eu me lembro que na faculdade, eu debruçava assim na biblioteca e dormia 5 minutos e babava, de tão cansada. Porque eu estava cansada não só de estudar, né, e de trabalhar, mas cansada para conseguir lapidar todas essas coisas que tinham dentro de mim que não eram coerentes com a minha realidade, né? Eu queria criar uma coisa para mim, mas que não estava aqui nas minhas células. Hoje eu entendo, né? Por isso que eu falo para vocês, eu sou uma psicóloga e uma treinadora alquimista. E por que é que eu gosto tanto do Jung, né? Porque o Jung, ele fala deste lugar. Porque se você sonha com uma determinada coisa, não é tão simples assim você sair de um lugar e ir para o outro. Então a energia que eu gastava para ir lapidando tudo isso, trabalhando a história da perda do meu pai, que era uma coisa que eu não aceitava, porque meu pai, a gente tinha uma linguagem muito igual, porque ele também era empreendedor, ele era desbravador, ele saiu daqui de São Paulo para derrubar mato lá no Paraná e comprou sítio lá e de lá que ele foi. Mas eu não tinha a presença dele, então ele fazia falta. Mas nem por isso eu deixei de realizar minhas coisas. E aí foi, né? Aí eu falei, bom, agora eu já estou no segundo, terceiro ano de faculdade, eu posso conseguir um trabalho melhor, né? Porque até então eu trabalhava de PA na empresa. Trabalhei de costureira, trabalhei no setor de qualidade de uma empresa chamada TRW, ganhava super bem, viu? Dava para eu pagar a faculdade e ainda sobrava dinheiro. Mas vivia dormindo em cima das válvulas lá quando fazia a revisão da qualidade. E assim foi, até que eu entrei na área de recursos humanos das empresas e aí comecei a enxergar um outro cenário, né? Escrevi errado, porque eu fui mal alfabetizada, falava errado, como ainda hoje eu cometo alguns erros desses. Mas isso não impede que eu siga e vá aonde eu quero chegar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a já participar de um outro lugar, né? E a minha mãe na minha cola. Chegava em casa à noite, ela ia lá, ficava enchendo meu saco. Que absurdo, olha o horário que você tá chegando, que tarará. Sempre. Então, às vezes, o meu lugar de paz era dentro do banheiro. Aí, quando ela via que eu tava demorando no banheiro, ela batia na porta. Você não vai sair desse banheiro? Então, assim, realmente foi o que eles chamam de os pequenos vilões, né? Vilões, né, da nossa vida. E ela foi uma na minha história. Mas o que tem de bom nisso? Ela me fortaleceu. Por causa dela, eu tinha que tirar uma força daqui dentro de mim que era, né, sei lá de onde é que saía. Mas ela me fortaleceu, porque isso fez de mim uma pessoa que não se abate hoje com coisas pequenas, não, né? Não existe não para Marina. Existe sim, né? Pode ser que em algum momento eu conclua que é não, mas vai sempre ser o sim. Bom, aí, a hora que eu entrei na faculdade, e aí já estava acho que no segundo ano, eu consegui estagiar na empresa, né? A primeira empresa que eu entrei foi no grupo Brastemp, né? E aí, vislumbrei um outro mundo e foi lá que eu conheci o meu primeiro marido. Então, quando eu conheci o meu primeiro marido, eu vou dizer que ele foi meu anjo, porque ele também me mostrou um outro cenário, porque eu só sabia estudar e trabalhar. E aí ele que me ensinou a viver o lazer da vida. Então a gente saía para comer, adorávamos vir na Liberdade aqui em São Paulo para comer comida japonesa. E eu acabei saindo de casa, né? Aí que minha mãe fez outro escândalo sem fim, porque onde se viu uma filha mulher solteira sair de casa. E eu fui morar numa pensão,
né? E depois aluguei um apartamento e fui morar com essa minha amiga, que chamava Yumi, ela era japonesa. Minha amiga do coração até hoje, gente, ela tá lá no Japão, que são esses anjos que quando a gente se propõe a fazer realmente o que diz respeito a nós e que tem, de novo eu fico emocionada porque são tantas bênçãos, e depois você fala que não tem bênção, que não tem milagre, claro que tem, gente, só que a gente precisa estar a nosso favor, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que lutar, não é assim do nada, que nem agora o pessoal vem e fala assim, eu tô agora nas mídias sociais, né? Não, faz uma coisa, faz assim que dá certo, faz assim. Não é, gente. É purificação, a gente tem que passar pelos processos de purificação. E quando a gente passa por esses processos, é que esses anjos nos ajudam. E eu tenho vários deles que me ajudaram nessa caminhada. Vários, né? Então esse meu amigo, esse meu ex-marido, né? Que hoje é meu ex-marido, mas eu sou assim muito grata por tudo que ele fez por mim, me ajudou a enxergar então esse mundo mais leve, esse mundo mais fluídico, extremamente inteligente ele, né? E nós fazíamos faculdade em lugares diferentes, mas ele terminava a faculdade dele, me pegava, a gente saía, então foi um período muito gostoso. Nisso eu já estava mais adulta e mais certa das coisas que eu queria. Mas se eu mostrar uma foto sua, uma foto minha, de agora, para você, você vai ver que hoje eu sou mais jovem do que aquela época. Porque a energia que eu gastava para conseguir gerar tudo isso não era uma coisa tão simples. E aí logo fui efetivada na empresa, né? Passei a ganhar melhor. Aí eu consegui comprar o meu primeiro carro, que era o Kamikaze. O Kamikaze era um carro que era um Fusca com teto solar vermelho. Então se passava de 80, ele começava a, né? E era divertido, me divertia. A casa que nós morávamos tinha só uma toalha, colocava a toalha no chão e a gente fazia a mesa no chão. E foi um período muito gostoso mesmo. E assim eu fui caminhando nisso, né? Aí terminei a faculdade, resolvi montar estava ainda no último ano da faculdade, eu resolvi montar uma empresa, sair da área de recursos humanos, né? Porque naquela época eu entendi assim, eu fico dando a minha energia para uma empresa, por que eu não posso gerar o meu próprio recurso? E aí eu montei uma empresa de confecção, porque como a minha família toda é da área de confecção, né? E eu sou costureira de mão cheia, falei, vou montar uma confecção. Não deu certo, né? Foi assim, uma decepção imensa. E eu perdi um pouco do dinheiro de herança do meu pai nessa confecção. Fiquei sem nada. O telefone naquela época custava muito caro. Telefone, um terreno que eu tinha, foi tudo, fali, né? Mas aí o que aconteceu? Logo eu terminei o consultório, né? Logo eu terminei a faculdade e aí eu iniciei o meu consultório. E quem montou meu consultório fui eu mesma. Fui lá, comprei madeira, fiz as divisórias, enfeitei, arrumei, ficou lindo, né? Ali em São Caetano. E aí comecei aquela trajetória de buscar paciente, né? E foi tão incrível, gente, que em 6 meses a minha agenda já estava cheia. Então, assim, realmente era o meu caminho. Era o que eu tinha que trilhar, era o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a fazer isso. E em paralelo, como eu tinha toda a experiência na área organizacional, eu dava cursos, né, treinamento, então eu dava treinamento para Volks, para Ford, na área de desenvolvimento pessoal. E conhecia muito de qualidade, porque eu já tinha trabalhado no setor de qualidade, né, na TRW, e para variar, eu era uma das líderes da área de CIPA, então eu sempre estava envolvida em tudo. Então, gente, hoje quando eu estou contando essa história para vocês, eu fico pensando, caraca, quanta experiência legal, né? E a gente vai vivendo e nem vai percebendo. Mas com o passar do tempo, veio outra perda que para mim foi muito significativa, que foi este meu ex-marido. A gente rompeu o relacionamento e foi um período muito triste. Aí de novo eu desci, né? Foi assim muito desafiante, mas eu entendi que ele tinha sido apenas um anjo para me dar suporte, para eu seguir meu caminho. Aí juntei lá os meus pedacinhos de novo, falei, vamos em frente porque tem muita coisa ainda para ser realizada. E antes da gente se separar, nós havíamos comprado esse terreno onde é o Cowork hoje, né? O Cowork é um lugar lindo, né? De saúde integrada. E na verdade eu entendi que aquele sonho era meu, não era dele. Porque eu tinha esse sonho, esse ideal de ter um lugar como se fosse um shopping,
né? Porque naquela época a gente não conhecia a palavra cowork, um shopping, onde tudo que fosse da área de saúde estivesse ali e a pessoa podia passar por todos os especialistas. E não é que hoje ele existe? Por isso que eu falo para você, quando a gente quer alguma coisa e está dentro da nossa alma, dá certo. Passamos por esses processos de lapidação, né? Doloridos, mas às vezes esse momento que a natureza vem e coloca desafios na nossa vida é só para a gente se fortalecer. Então hoje eu olho e eu vejo, então, perder meu pai fez eu desenvolver muito essa característica da guerreira, porque aí não tinha mais ele. Minha mãe aqui me socando o tempo inteiro fez eu ter força para conseguir seguir em frente, né? Depois dessa perda do relacionamento que eu entendia que ele deveria continuar e ele não continuou, foi também um momento muito dolorido, sem contar que mais uma vez eu tive perdas financeiras gravíssimas, mas eu não me abalei, né? Eu continuei seguindo em frente e a vida foi cada vez mais prosperando. Então, como psicóloga, eu sempre fui muito bem sucedida. Qual a parte maravilhosa disso tudo? Porque como eu sempre fui muito criativa, eu comecei a desenvolver técnicas que eu mesma fui intuindo, né, pelos cursos que eu fazia, porque assim, nunca parei, né, então terminei a faculdade, eu já fiz uma especialização em regressão de memória, que inclusive naquela época tinha, não, CRP, porque não sei o que, você não pode, aí terminei e falava, não, mas tem uma coisa errada, a pessoa tem hora que fica gelada, tem hora que fica quente, eu sinto um buraco aqui no meu estômago, o que é isso, afinal de contas? Eu preciso pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, fiz curso de Reiki, fui conhecer Umbanda, fui conhecer a Igreja Messiânica, que até tem uma passagem interessante da Igreja Messiânica. Lendo a biografia do Meixo Sama, que é o líder da Igreja Messiânica, ele fala que o mundo ideal era um mundo onde o governo não assumia a responsabilidade para com a sociedade, e sim as empresas. Então, ao invés das empresas pagarem impostos para o governo, a empresa daria sustentação para toda a população na região onde aquela empresa estava sediada. E eu comecei a ler esse livro e eu transportei, sabe, para um mundo que eu falei, gente, olha, isso é possível. É possível sim a gente viver num mundo mais ameno, né? Sem ser esse que a gente está vivendo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer comunidades. Então conheci uma delas, que foi em Santo Tomé das Letras, fiquei 15 anos lá na Fundação Harmonia, tinha um líder espiritual que me ajudou muito, mais um anjo na minha vida, a enxergar tudo aquilo que eu só tinha por enquanto na minha cabeça, né? Nas minhas intuições de quando eu era criança, adolescente, e ele trouxe isso na realidade, né? Então tá lá hoje ainda, se vocês quiserem conhecer, chama Fundação Harmonia. Naquela época, o nome dele como líder espiritual era o Marasatayuan, e ele começou a mostrar esse mundo da magia da vida. E por que eu conseguia aqueles resultados? Aí que eu fui entender, por isso que aí eu unifiquei, então, a psicologia, a ciência psicológica, né, todos aqueles dizeres do Jung, porque o Jung ele era um sensitivo, ele era um iniciado, e eu só soube disso quando eu entrei nessa escola iniciática. Mas afinal de contas, o que é uma escola iniciática? É quando a gente tem esse lugar onde a gente começa a descobrir coisas que estão num outro patamar de consciência. É você olhar para a natureza e começar a questionar, né? Por exemplo, por que aquela árvore lá é verde e solta a florzinha tão linda, né? E a gente vai entendendo isso, então nós vamos entrando nas entrelinhas do que a existência vai mostrando. Isso é uma escola iniciática. E lá eu aprendi muito. Lá eu aprendi sobre tarô, eu aprendi sobre astrologia, eu aprendi sobre a importância da lua, porque a gente fazia os rituais no período da lua, aproveitava a energia dos momentos humanos, né, que nem final de ano, Natal, Páscoa, para essa energia que a raça humana está gerando, você aproveitar para você fazer downloads dentro de você. Na época de solstício, né, de inverno, solstício de verão, são portais que vão se abrindo, lua de Vesak, gente, é um portal maravilhoso. Tudo isso para quê? Para que você vá ganhando saltos quânticos dentro de você. Então agora vocês vão entender de onde eu tiro o tal da alquimia, dos saltos quânticos, né, da percepção com relação à lua. E aí,
E curso, mais curso, né, que fui fazendo, que foi agregando, e eu comecei a desenvolver, então, a minha técnica. A técnica que eu via que dava resultado. Então, com o curso com a especialização de regressão de memória, mais esses outros cursos, eu comecei a ver que dava para juntar tudo. E aí, depois fui fazer uma outra especialização numa outra escola iniciática. Essa escola iniciática, ela era já voltada mais para meditação, que é a Susan Andrews, que também, se você quiser ter a oportunidade de conhecer, chama Visão Futuro. Essa mulher é incrível, ela é incrível. Ela é americana, ela formou em Harvard, em psicologia, sociologia. Então, conhecimento lindo. E ela também trabalha nessa ponte entre o espiritual e a ciência. Falei, é isso aí, por isso que eu falo para você. Tudo chega até nós quando a gente está caminhando em direção à nossa alma. Desafiante? Claro que é. Então, assim, para fazer essa pós-graduação, eu trabalhava durante o dia, né? E uma vez por mês tinha que ir lá em Tatuí. Então, eu saía daqui na sexta-feira, chuva, sol, ia lá, passava o final de semana lá e voltava. Mas eu tinha energia para isso, porque tudo isso me abastecia, me deixava feliz. Eu olhava tudo e falei, gente, olha, isso faz sentido. É como se as pecinhas fossem encaixando, né? Então, quando a gente está indo em direção a este ser que somos nós, é como se tivéssemos no primeiro momento, sabe uma massa de pão? Que aquele pão está bem amassado? E aí a gente vai dando forma, e aí vai colocando ingrediente, colocando sabor, até que vai dando forma. Eu me sinto assim. Eu me sinto esse ser humano que foi amalgamado, né? Foi, amassou, e até que deu a forma, né? Que forma é essa? O jeito que eu entendo que eu sou bem hoje, que eu estou bem, que eu sou feliz. Bem, aí passou todo esse período, né? Eu resolvi ampliar a saúde integrada, que era o cowork. Lá vem de novo outro desafio. Porque eu tinha um sonho, né, de ter essas pessoas todas juntas, agregadas, trabalhando num único lugar. Mas eu não tinha ideia de que quando eu materializasse isso, eu ia materializar isso em mim. Aqui, né, um prédio lá materializou em mim. E eu tive que descobrir como é que era ser empresária. Para pensar, eu era psicóloga, com toda essa origem, né, de agricultores, e agora eu tinha que raciocinar como empresária. E o pessoal me botava na parede. Mas como assim, Marina? Você não é psicóloga mais, você é empresária, você tem uma empresa. Eu falava, não quero ser empresária, eu sou psicóloga. Que história é essa? Eu montei isso aqui para as pessoas usufruir. Agora vocês estão querendo que eu vá ficar envolvida com planilha, com número? Eu não levo jeito para isso. Porque psicólogo é ruim disso, viu? Aliás, o pessoal da área humana é muito ruim nessa área, né? Aí, o que eu fiz? Fui fazer curso, mais curso, para eu entender, até conceber a ideia da empresária aqui, entender que eu tinha gasto um dinheirão para construir aquela empresa e ela precisava dar retorno, né? Então hoje é um dos lugares aonde eu entendo que eu me materializei. E ali eu descobri uma coisa que eu quero partilhar com você aqui. Eu descobri que quanto mais a gente se materializa, mais preso a gente fica. Por quê? Que nem agora. Eu não tem escapatória. Eu materializei uma coisa, eu sou guardiã daquilo. Então não adianta eu falar, não quero mais, né? Não quero mais brincar disso. Não, tá lá, tá materializado. A não ser que eu queira desconstruir. Mas não é esse o meu propósito, porque ali eu consegui materializar um prédio onde tudo isso que eu falo, né? Dos 5 elementos, de tudo que eu entendo como harmonia com a natureza está lá. E aí é isso que vem a pandemia, né? Cansada, falei, gente, e agora, né? Cowork fechado, não tô atendendo, aí eu pro parque. Eu moro pertinho de um parque aqui, que é o Parque Ibirapuera, comecei a fazer as meditações. E aí, meditando, veio a informação que eu tinha lá na fase da minha infância. Ei, mas peraí, você não falou que queria escrever um livro? Você não falou que queria dar curso? Porque sempre o objetivo era eu dar curso, até porque já tinha toda essa base, né, na área de recursos humanos. Veio plim na minha
cabeça e falei, pois é, e eu tenho uma técnica maravilhosa que eu faço no consultório e dá super certo, né? As pessoas me dão um excelente retorno, eu vejo a melhora. Porque quando faz os exercícios, a pele da pessoa muda, né? É muito mais rápido do que as técnicas que eu aprendi na ciência psicológica. E aí me veio essa intuição, supra-humano, por que não, né? Um ser humano melhor, e a gente pode ser um ser humano melhor. E aí falei, bom, de novo, vamos lá, né, para um novo desafio. E aí falei, mas eu não conheço nada disso, por onde eu começo isso? Aí lá vai eu, né? Primeira coisa, pesquisar na internet para descobrir como é que eu ia fazer isso. E como eu disse, os anjos vêm até nós quando a gente precisa. E aí, primeira coisa que eu fiz, uma vez eu tinha assistido um vídeo do Érico Rocha, falei que esse negócio aí não tem nada a ver. E aí nessa hora eu falei, epa, peraí, aquele cara tá falando umas coisas lá que vai me ajudar, né? Porque eu vou ter que fazer isso tudo online. Aí fui lá, fiz o curso dele, caro pra caramba, mas valeu a pena, ele é um ótimo profissional. Talvez agora até tenha outros que são melhores do que ele, mas naquela época era o que tinha disponível. E aí é isso que um outro dia eu encontro com uma pessoa que faz palestra maravilhosamente, que é a Leila Navarro. Falei, é isso, né? E aí a Leila Navarro me ajudou a desinibir, por isso que eu hoje consigo falar já bem melhor do que antes, né, nas mídias, graças a todo o trabalho que ela nos orientou. E através dela eu conheci a equipe que me auxilia hoje, que é a Cacau, né? A Cláudia Santana, uma profissional maravilhosa. Então, gente, falando dessa minha jornada, né? Da jornada do herói, este é meu caminho. É assim, que nem agora, eu estou começando de novo, né? Um outro trabalho. Me sinto totalmente analfabeta nessa linguagem, porque é um outro universo. E eu entendo que é um universo novo, mas que veio para ficar. E o que eu noto, que tudo que eu fiz, por mais que eu tenha esperneado, chorado, seguido e tal, tudo valeu a pena. Então, hoje que eu tenho um padrão de vida muito bom, financeiro. Eu tenho um marido maravilhoso, que me ajuda muito, é outro anjo que está na minha vida. Falar nisso, eu sempre fui muito boa em relacionamento, sempre tive homens, parceiros maravilhosos comigo. Amigos fantásticos, uma família linda, né? Por mais que eu tenha me desviado do caminho, né? Porque eu fui para um outro caminho, mas eles são seres humanos lindos. Você falar, preciso disso, eles estão disponíveis. Então eu olho para todo esse universo e quando eu falo assim, consciência supra-humana, o que é isso? É isso, é conquistar o seu próprio legado, não é esperar que caia do céu. Bem, então assim, facilita, porque quando você dá um passo, como eu falo, Deus dá 10 a seu favor. E você realmente vai conseguindo construir. Então essa é a minha proposta. Pegar todo esse legado, né, todo esse aprendizado de 35 anos no consultório, vendo o resultado de quantas pessoas conseguem deslanchar na vida delas, e trazer agora para esse mundo virtual, através dos cursos. Então eu junto várias técnicas num único ponto e não acho que só o emocional que vai resolver a vida de uma pessoa, não acho que é só o mental que vai resolver, é o conjunto, por isso que eu falo dessas 4 linguagens, né, as 5 linguagens, que é o corpo físico. Se eu não tiver ele saudável, eu não consigo. Imagina se eu não tivesse um corpo saudável, e que aliás, outra coisa que eu sou assim de uma gratidão imensa, eu sempre tive muita saúde. Raras vezes que eu adoeci. Isso contribuiu muito para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Emocionalmente, então tem o corpo físico, a gente tem que cuidar. As emoções nós temos que cuidar, porque elas geram doença. O que a gente pensa também gera doença. Se a gente não conservar esse calor dentro de nós, através das coisas que a gente vai materializando, e olhando ao nosso redor e vendo tudo isso nos abastecendo, nós vamos também nos adoecendo. E o ponto principal é essa conexão com a alma, que isso traz força pra gente, sei lá da onde, que nem agora se você me perguntar, mas Marina, você está investindo agora nessa área, e se não der certo? Como assim não deu certo? Claro que deu certo, só o que eu aprendi durante esse tempo, o que eu lapidei dentro de mim, e é muito louco isso, porque eu estou aprendendo aqui e eu enriqueço em todas as outras áreas a partir desse aprendizado.
Então não importa por onde a gente começa, desde que a gente esteja fazendo esse movimento a nosso favor, tudo vai ajudando e tudo vai permitindo que a gente se torne esse ser humano cada dia melhor, esse ser que eu estou chamando de supra-humano. Espero que você tenha gostado da minha história, espero que ela também possa ter inspirado você a começar de algum lugar aí. Mas não permita que os vilões sejam motivo para você não ter sucesso na sua vida. Ao contrário, como eu disse, eles são seres que nos faz mais fortes. Então, um grande beijo na sua alma e no seu coração.